Segundo a tradição, veja como os 12 apóstolos de Jesus morreram, começando por um dos principais nomes do Novo Testamento, Simão Pedro. Segundo a tradição, Simão Pedro ele foi condenado à crucificação, igual ao Senhor. Pedro ele não se achou digno de morrer igual ao Senhor, então ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. O único apóstolo que a Bíblia fala abertamente que foi morto foi o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Tiago foi morto à espada, por ordem do rei Herodes, o Agripa I. Depois o apóstolo André, que era irmão de Simão Pedro e um dos primeiros discípulos que anteriormente seguia João Batista e depois passou a seguir Jesus. Também foi condenado à morte crucificado, porém a sua cruz tinha o formato de um X. Lembrando que esse contexto é segundo a tradição. Também tinha Tiago, filho de Alfeu. Sim, tinham dois Tiagos. Zebedeu, que foi morto à espada, e o Tiago, filho de Alfeu. Esse foi morto apedrejado. Já o apóstolo Mateus, que é um ex-coletor de impostos, que também é o autor do Evangelho de Mateus, semelhante a Tiago, filho de Zebedeu, ele também foi morto à espada, lá em Etiópia. Já o apóstolo Natanael, aquele que o Senhor disse que viu debaixo da figueira, ele teve seu corpo totalmente esfolado, depois ele foi decapitado. Depois temos Simão, o Zelote. Segundo a tradição, ele teve uma morte terrível, ele foi serrado ao meio. O apóstolo Filipe, aquele que falou para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe ele foi enforcado em um pilar do templo. O apóstolo Tomé, aquele que foi incrédulo após a ressurreição do Senhor. Tomé ele foi morto porque ele teve o seu corpo perfurado por uma lança. Depois temos Judas Tadeu. Tinha dois Judas, o Iscariote que é o traidor e também o Judas Tadeu. No caso de Judas Tadeu, a sua morte foi provocada devido a várias flechas cravadas em seu corpo. Poucas pessoas falam ou sabem da existência dele, mas um dos 12 foi Matias. Matias, para quem não sabe, ele foi substituto de Judas Iscariotes, o traidor. Matias teve uma morte terrível também, ele foi apedrejado e posteriormente decapitado. E o apóstolo Paulo, aquele que pregou a palavra do Senhor para os gentios, que passou de perseguidor para perseguido. Paulo morreu sendo decapitado. Estando então dois apóstolos, sendo Judas Iscariotes que se enforcou, e o apóstolo João, que é o discípulo amado, ele não foi assassinado, ele teve mortes de causas naturais. Todos esses homens morreram como mártires, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Fica aqui a pergunta para todos, inclusive para mim. Você morreria em nome do Senhor?